Queridos, vamos lá para o capítulo 11 de 2 Samuel. Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus, especialmente para narrativas, histórias como essas, e o nosso foco acaba sendo o personagem, um ser humano, um homem. E, enfim, nós criamos expectativas e nos espelhamos em relação a esses homens, né? Quantas vezes as pessoas já chegaram para mim e falaram: "Ah, pastor, mas Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus e fez o que fez, né? Meio que para justificar os seus próprios pecados, né?" Mas nós precisamos lembrar que a Bíblia não fala sobre homens, a Bíblia fala sobre Deus. É uma revelação de Deus. As histórias dos homens são histórias de como Deus lidou com os homens, como Deus agiu na vida desses homens para que ele se tornasse mais conhecido. E esse é um dos textos que mostram mais sobre quem Deus é. Nós vimos no capítulo 7 agora a bondade de Deus, como Deus é grande e Ele que faz grandes obras na vida dos homens. Mas a pergunta é, como que Deus demonstra essa bondade para homens pecadores? Porque, tá bom, Deus fez uma aliança com Davi, vai estabelecer sua dinastia para sempre. Mas e se Davi falhar? E ele falhou, a gente sabe disso. E você conhece o capítulo 11 de 2 Samuel. E a gente vai ver sobre isso. Como que Deus lida com o pecado do homem. Sugestão de grande ideia para essa passagem, nós vamos ler o capítulo 11 e 12 agora, é que o pecado ele gera a morte. Essa é a primeira parte do texto. Mas a graça de Deus concede a vida. O pecado gera a morte, mas a graça de Deus concede a vida. A gente conhece o texto de Tiago 1,15, né? A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha como vemos isso, o pecado gera a morte, primeira parte do texto, 2 Samuel 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Bom, a gente conhece os detalhes do texto. O texto começa dizendo que na primavera, épocas em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Talvez um pouco movido pela sua arrogância e pelo seu orgulho. Nós lemos o capítulo 7 agora há pouco. No capítulo 8, 9 e 10 mostram as batalhas de Davi, as vitórias de Davi sobre os seus inimigos. Então Davi já está ganhando as guerras. Talvez nesse sentimento, bom, a gente vai ganhar mesmo? Joabe, vai lá, termina o serviço. E ele fica em casa. Ele não cumpre o seu papel de rei, o seu papel de líder. Depois o texto diz que uma tarde Davi levantou-se da cama. Uma tarde. Ele não estava na guerra, o que ele estava fazendo em casa? Dormindo. Dormiu à tarde, está à toa, sem nada para fazer, vai andar no terraço. Está andando no terraço sem nada para fazer, vai ficar bisbilhotando a vida dos outros. Não é verdade? Né? O terraço daquela época é o Facebook, Instagram nosso hoje. E no terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Então isso aqui já nos prepara para aquilo que vai acontecer. Quando nós nos sentimos seguros, é quando nós estamos mais vulneráveis. Uma ilustração são os esportes radicais, né? Quais os esportes radicais, né? Pular de paraquedas. Tem aquele pessoal que tem a roupa de morcego, né? Que o cara sai voando por aí. Tem um pessoal que voa em cima da asa do avião, de pé, e vai andando por lá. Enfim. É interessante, os esportes radicais, na sua maioria, elas são seguros. Tem um equipamento seguro, tem um procedimento seguro, é feito com muito treino, com muito cuidado, com muito estudo. Mas
Depois que o atleta ele pratica várias vezes, ele começa a se tornar negligente na sua segurança. Ele está acostumado, já pulei tantas vezes de paraquedas, eu não vou conferir de novo paraquedas. E aí acontece a tragédia. Na vida cristã é a mesma coisa. Quando a gente se sente bem, fala, nossa, acho que eu estou bem com Deus, né? Deus tem feito uma grande obra na minha vida. E a gente abaixa a guarda. Outra coisa que a gente pode pensar aqui é justamente sobre o que a gente acabou de conversar, né? Sobre o nosso entretenimento. O que você faz no seu tempo de descanso? Eu amo filmes e séries. Mas que está difícil assistir uma coisa que preste, não é verdade? Se a gente aplicar Efésios 5, que diz, não haja entre vocês nem sequer menção de imoralidade sexual, o que a gente vai assistir? Aí muita gente pega isso, tá vendo, pastor? Então a gente tem que, sei lá, vamos assistir, porque senão não dá para assistir nada. Mas você foi salvo, foi chamado para assistir série? Não? E aí quando a gente abre a porta para o pecado, então desperta em nós a cobiça. E foi isso que despertou em Davi. Ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Isso desperta uma cobiça, o desejo da carne, o desejo dos olhos. Jó, ele diz, fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Jesus ele falou, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. A Bíblia é muito clara sobre a gente proteger o nosso coração, proteger os nossos olhos. Porque nós somos controlados por 3 desejos. O desejo da carne, dos olhos e o desejo de ser melhor, a soberba da vida, a ostentação de bens. Todos os pecados estão relacionados com esses desejos. Isso foi despertado em Davi. O que ele faz? Versículo 3. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filho de Eliã, e mulher de Urias, o Hitita. Davi ele não só olha, ele está interessado, ele vai atrás de informações. Ele não para por ali, ele não corta por ali, ele não sai do terraço, ele não vira o rosto. Ele não vai para uma das suas esposas. Ele quer saber quem é a mulher. E quando ele quer saber quem é a mulher, porque ele está interessado no pecado. E é interessante que quando passam a informação para ele, fala, é a esposa de Urias. Um dos seus guerreiros. Isso deveria brecar o desejo de Davi. No pecado da imoralidade sexual, olhar nem sempre vai ser possível evitar. Você está andando na rua, você vai ver alguma coisa, está vendo algum programa, aparece alguma coisa assim, avisar. A questão é o que nós fazemos depois. O quanto nós investimos em ver mais, em conhecer mais, em saber mais sobre aquilo. Davi ele recebe as informações e ele ignora, versículo 4. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Eu acho fantástico como a Bíblia ela foi escrita de uma forma intencional. Hoje a gente escreve qualquer coisa, todo mundo escreve para a internet, né? Facebook, essas coisas assim, todo mundo escreve uma coisa. Mas aqui é uma geração sem Twitter, onde quando tudo que era escrito era muito bem pensado. E o versículo 4 ele é muito rápido sobre o pecado de Davi. Talvez para trazer essa ideia de como foi tudo muito rápido. Um prazer rápido que vai trazer desgraça duradoura sobre a vida de Davi, a sua família e o seu povo. Olha que besteira. Um momento de prazer gera tudo isso. O texto diz que ela havia acabado de se purificar da sua impureza, da sua menstruação, ou seja, o período mais fértil para a mulher. O homem, quando está dominado pelos seus desejos, ele se torna burro. Ele não pensa nas consequências. Ele só faz. O pecado nos cega. Versículo 5. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo, estava grávida. Eu acho muito triste a questão de como a gravidez, né, num contexto como esse, e no contexto que a gente vive hoje, se tornou uma péssima notícia, né? Porque as pessoas querem ter relacionamentos umas com as outras sem qualquer tipo de compromisso. E aí quando isso gera uma gravidez, a gravidez é um
problema. Olha que triste, né? A criação de uma vida se tornou um problema, se tornou uma notícia de desgraça. Eu lembro até hoje das 3 vezes que eu recebi a notícia dos meus filhos, né? O nascimento da Laila. A Laila talvez foi o mais emocionante porque foi minha primeira filha. Sonhava em ser pai. Depois a Isabela, a gente estava numa viagem. E depois o Gustavo. A gente tinha sempre pensado, não, vamos ter só 2. Só 2 filhos. Porque 2 filhos, cada um dá conta. Um pega um, outro pega outro, né? E acabou. A gente consegue dar conta, né? Mas depois de um bom tempo a gente ficou se perguntando, por que não ter mais? E sempre os motivos não eram piedosos. A Bíblia diz que o filho é uma herança. É uma recompensa. E então por isso que a gente levou 6 anos para entender isso. Aí veio o Gustavo. Mas no ambiente de pecado, aquilo que deveria ser uma bênção se torna uma maldição. E agora Davi tem um problema. Porque logo o seu pecado vai ser descoberto. No palácio, está todo mundo sabendo. Porque Davi foi perguntar quem é a mulher e mandou buscar. E por mais que ele tenha feito isso talvez em restrito a algumas pessoas, imagina a fofoca que espalhou ali pelo palácio. Mas logo, logo todo mundo vai ficar sabendo. Inclusive o marido dela. Davi deveria assumir a responsabilidade. E queridos, de novo, assumir responsabilidade do pecado é humilhante. Lembra, o evangelho tem a ver com humilhação. A gente deve evitar o pecado a todo custo, mas quando nós pecamos, a gente não precisa esconder. Quanto mais rápido a gente corre para confessar o nosso pecado, se arrepender dos nossos pecados, e usufruir da graça de Deus, é melhor. Ele fez algo terrível aqui, mas mais terrível é tentar esconder isso, tentar resolver de outras formas. É triste ver, né, hoje, como as mulheres têm sofrido por conta disso. Homens e mulheres se envolvem em relacionamentos errados, fora da vontade de Deus, e engravidam, e geralmente o homem cai fora. E deixa a mulher para lidar com o novo filho. Eles não querem assumir as consequências do seu pecado. E, infelizmente, por conta disso, muitas mulheres estão sendo pressionadas e têm praticado o aborto, o assassinato de bebês. É interessante que o aborto ele é vendido como algo feminista, né? É a mulher com direito sobre o seu próprio corpo. Mas eu tenho a impressão de que o aborto é algo mais sobre o machismo. De homens que querem ter o prazer, mas não querem assumir a responsabilidade. O pecado gera a morte. Sempre. Sempre. O único caminho é assumir a responsabilidade. Fez a besteira? Não deveria fazer. Fez a besteira? Assuma. Peça perdão. Receba a graça de Deus. E dependa da graça de Deus para o que vier. Mas Davi não faz isso. Ele vai tentar esconder o seu pecado, ele vai tentar 2 vezes. Versículo 6 diz assim: em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envie-me a Urias, o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe, os soldados, e como estava indo a guerra. Ele disse: vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Davi tem que acobertar o seu pecado. Então o que ele pensa? Vou trazer Urias, faz de conta que é só um relatório normal de guerra, e manda Urias para casa. Urias está tanto tempo longe de casa, longe da sua esposa, eles vão ter ali um momento íntimo deles, e aí todo mundo vai achar que o bebê é de Urias. E aí Davi faz até um incentivo, manda um presente para eles. Talvez um jantar romântico no melhor restaurante de Jerusalém, para criar um clima. Mas olha que interessante, versículo 9. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre.
Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Urias não vai para casa. E aí Davi quer entender por que você não foi para casa, não? E aí duas frases deveriam cortar o coração de Davi. Primeiro, o exército de Davi está lá dormindo ao relento, onde Davi deveria estar, mas ele está dormindo à tarde no palácio. E segundo, Urias fala que quem vive em tendas? A arca do Senhor. Agora há pouco Davi estava todo preocupado com a arca do Senhor, agora ele não está nem aí com o Senhor. Porque ele está dominado pelos seus desejos, e agora, querendo proteger a sua imagem, querendo fugir das consequências, ele vai traçando planos mirabolantes. A reação de Urias mostra que ele é um homem muito mais digno do que o próprio Davi. Ele é mais ré. Imagina Davi ouvindo a resposta de Urias. Aquele sorriso amarelo. É verdade, né? Você tem toda a razão. Eu concordo com você. Mas o que ele faz? Versículo 12. Então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira onde os guardas de seu senhor dormiam e não foi para casa. Esse é Davi. Olha como ele é baixo. Ele chama Urias para um banquete, enche o homem de bebida, o homem fica bêbado, mas um Urias bêbado, ele é mais justo do que um Davi sóbrio. Ele não vai para casa, ele dorme na esteira junto com os outros soldados. E então Davi mostra o seu pior lado. Versículo 14. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu, ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Você pensou, você escreveu uma carta assim? Escreve a carta, você vai matar Urias, sela a carta e entrega para o próprio Urias levar sua sentença de morte. Queridos, olha onde o pecado nos leva. A gente tem que tomar muito cuidado. Esse é um dos motivos por que Deus criou a igreja. Porque através de relacionamentos, a gente consegue se ajudar quando um ou outro está cegado pelo pecado. É por isso, queridos, que na igreja a gente precisa cultivar relacionamentos profundos e intencionais. Na igreja não pode ser tipo cinema, né? Você vai no cinema, você senta do lado da pessoa no cinema, você não conversa com a pessoa do lado do cinema. Você conversa? Tem alguns que conversam, mas eu não converso. Vou assistir um filme, não quero falar com ninguém. Né? Assiste o filme e vai embora. Tem muita gente que vem na igreja dessa forma. Você entra e vai embora, não fala com ninguém. Assistir sermão, você consegue fazer pela internet. Mas a igreja é relacionamentos. E quando a gente vai cultivando relacionamentos profundos, conversando com as pessoas, se aprofundando nos relacionamentos, a conversa é mais do que, nossa, está calor hoje. Né? Acho que aqui em Boa Vista só fala isso, né? Lá em Atibaia ele até fala uns dias está frio. Aqui é só calor. Ah, vamos falar sobre o Palmeiras. Né? Ao invés disso, a gente começar a se aprofundar. Nossa, o que eu posso orar por você essa semana? Essa pergunta já desperta, às vezes a pessoa abriu o coração, você começa a orar. E esse tipo de conversa vai fazendo com que você conheça o que o seu irmão está passando. E aí, de repente, você vai encontrar um irmão que está cegado pelo pecado. E Deus pode usar na vida dele. Davi está totalmente cego. E ele então manda Urias para a morte. Versículo 16. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Isso é muito triste. Joabe lê a carta. Joabe, ele é um personagem em Samuel que é misterioso. Você não sabe se ele é justo, se ele é... Enfim, é um homem do mal.
E ele simplesmente obedece à ordem de Davi e coloca Urias no lugar onde a guerra é mais quente e onde o inimigo era mais forte. Mas agora percebe que quando morre, não morre só Urias, morre outros oficiais. Queridos, algo que a gente precisa entender é que o nosso pecado não atinge somente a nós. Várias vezes no contexto da igreja, do ministério, a gente chega para o irmão e fala: meu irmão, isso aí que você está fazendo é pecado. Pastor, mas isso não está prejudicando ninguém? Não existe pecado que só prejudica uma pessoa. O pecado ele prejudica uns aos outros. No contexto da igreja, se nós somos um corpo, se um membro comete o pecado, todo o corpo sofre. Aqui Urias foi morto por causa do pecado de Davi. Oficiais da guarda de Davi foram mortos por causa do pecado de Davi. Mulheres ficaram viúvas, crianças ficaram órfãs por causa do pecado de um homem. Um momento de prazer, rápido, e trouxe essa desgraça toda. Por quê? Porque o pecado gera a morte. Versículo 18. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, que matou Abimeleque, filho de Jerubzete, não foi uma mulher que da muralha tirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O Joabe vai mandar o relatório da viagem, da guerra, da batalha. E aí quando ele vai contar como Urias e os oficiais morreram, gente, é uma estratégia terrível de guerra. Muito ruim. Aliás, eles tinham aprendido isso na época dos juízes, quando Abimeleque se aproximou da muralha e uma mulher jogou uma pedra lá de cima e matou Abimeleque. Desde então, qualquer exército de Israel sabe disso, não deve se aproximar tanto da muralha. Então, quando chegar o relatório, se Davi perguntar: poxa, por que vocês fizeram isso? Só diga: Urias também morreu. Versículo 22. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Que cara de pau. Fica tranquilo, a espada não escolhe a quem devorar. Mas Davi escolheu. Isso custou a vida de Urias e de alguns oficiais ali da sua guarda. O que Davi estava preocupado quando ele faz isso? Tenta entrar na mente de Davi. Ele é o rei. Ele é o rei segundo o coração de Deus. Ele foi um homem que foi fiel a Deus e foi colocado no lugar de Saul, que não foi fiel a Deus. Davi tem todo esse histórico. E aí quando ele comete esse pecado, e aí essa gravidez vai expor o pecado de Davi, e a preocupação dele é dessa imagem que ele tem. Agora, algo que ele esquece, de novo, é que quem construiu essa imagem, quem levou Davi aonde Davi estava, foi Deus. Foi Deus. Mas agora Davi tenta com as suas próprias forças manter aquilo que foi dado por Deus e de uma forma que não agrada a Deus. Davi não está pensando em Deus. Davi não está pensando na glória de Deus. Ele está pensando na sua própria glória, na sua própria vida. Queridos, o pecado sempre vem quando nós pensamos em nós mesmos. Quando nós pensamos na nossa própria glória. Quando nós pensamos em nós mesmos, nós somos capazes de qualquer coisa. E nós pecamos, e o pecado gera a morte. É interessante que também na experiência ministerial, às vezes a gente vai conversar com o irmão
sobre algum pecado, algo que a gente ficou sabendo. A gente falou, meu irmão, aconteceu isso, né? O que está acontecendo? Pastor, quem te falou? Quando ele fala quem te falou é porque aconteceu, né? Mas a preocupação dele não é, poxa, pastor, é verdade. Né? Aconteceu isso, obrigado. Graças a Deus alguém foi falar para o senhor, que não estava com coragem de falar. Não. Quem está sabendo? E aí inverte. Por que não veio falar comigo primeiro? Porque se tem uma coisa que eu não aceito, né, é fofoca dentro da igreja. Porque Deus disse, né? Lá em Mateus 18, se alguém pecar, vai lá e fala com ele. Então o cara se torna ou espiritual, né? Tem base bíblica, e aí o errado é o outro. E acaba não tratando o seu próprio pecado. O pecado, ele gera a morte, nos afasta de Deus e atinge as outras pessoas à nossa volta. Mas não acabou. Versículo 26. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou a Deus. O plano deu certo. Urias morreu, espera passar o luto, casa com a viúva, nasce o filho, fala que nasceu prematuro e está tudo certo. Mas a última frase diz, mas o que Davi fez desagradou a Deus. Quantas vezes nós agimos assim? Nós pecamos em secreto e tentamos resolver no secreto. Queridos, com a tecnologia, observar a Batseba se tornou mais fácil ainda e mais secreto ainda, né? Mas temos que tomar cuidado, porque o pecado gera a morte, sempre. E a morte pode ser nem sempre uma morte literal, uma morte física, mas a destruição da sua vida, a destruição do seu casamento, a destruição da sua família, a destruição do seu ministério, a destruição do seu testemunho. E ao lidar com isso emocionalmente, você vai ter destruição do seu emocional, vai lutar com crise de ansiedade, com depressão, com pânico. O pecado sempre gera a morte. E tem mais uma morte para acontecer ainda. Capítulo 12, versículo 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Quem acha que ser pai de pet é um negócio novo, né? Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi, você é esse homem. Eu acho fantástica a forma como Deus expõe o nosso pecado. Muitas vezes não é direto. Mas ele primeiro expõe o nosso coração. Quando Natã conta essa história do rico que matou e ofereceu a cordeirinha do pobre, Davi dá o seu veredito. E é interessante, quando você está em pecado, você julga com maior rigor as outras pessoas. Pessoas às vezes estão em pecado e aí olha para alguém que não vem na igreja e acha um absurdo isso aqui. Quem vem na igreja não deveria nem pertencer à igreja. Mas se as pessoas soubessem o estilo de vida que ele estava vivendo, ele não estava na igreja. Davi dá um veredito de morte para alguém que matou uma cordeirinha. Não é nenhuma pessoa. E então Natã diz, você é esse homem. E o texto continua, versículo 7. Então Natã disse a Davi, você é esse homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel.
e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhes a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Queridos, eu fico imaginando Deus olhando para a nossa vida, né? Deus nos deu tanta coisa. A principal delas é a salvação que nós temos em Cristo. Deus deu o próprio Filho, Jesus. Romanos diz que se Deus deu o próprio Filho de graça, como não nos dará, juntamente com Ele, de graça, as outras coisas? E muitas vezes a gente tenta tomar aquilo que não é nosso. A gente tenta tomar aquilo que Deus não nos deu, usando as vias que Deus não aprova. Por isso, Paulo ele diz, né, que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Né? Se a gente tem mais essa percepção de que as coisas são Deus quem nos dá, e Ele dá mais do que nós merecemos, talvez nós pecaríamos menos. Foi Deus que deu tudo para Davi. E Deus diz, eu daria muito mais. Mas ele preferiu buscar com suas próprias forças, seus próprios meios, desprezando a Deus. Olha o versículo 9. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Não dá para esconder de Deus as coisas. É burrice isso. Versículo 10. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. É interessante que quando Deus ele vai tratar o pecado, ele chama o pecado de pecado. Olha quantas vezes ele tá repetindo, você tomou a mulher de Urias, você matou Urias. Porque nós vivemos numa sociedade que a gente não gosta muito de apontar os erros uns dos outros. Né? A gente tem palavras politicamente corretas para lidar com o nosso próprio pecado. Deus não. Deus ele fala diretamente. Você é um egoísta. Você é um assassino. Você é um adúltero. Ele é claro nisso. E agora, por causa disso, a espada nunca mais se afastará da sua família. Você acabou com uma família através da violência. A sua família, então, agora vai conviver com a violência para sempre. E, gente, é terrível. Porque isso acontece no próximo capítulo já. Uma história terrível de abuso, violência e homicídio dentro da casa de Davi. Versículo 11. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Sabe o que traz de temor no coração desse texto? Assim, que tudo aquilo que você faz escondido está às claras para Deus. E é isso que Deus fala para Davi. Você fez as escondidas? Eu vou expor isso à luz do dia para todo o povo ver. O pecado, gente, nunca vale a pena. É isso que a gente precisa criar a convicção no nosso coração. O pecado nunca vale a pena, porque o pecado sempre gera a morte. Ah, queridos, se lembrássemos mais disso. Quanta morte evitaríamos na nossa vida, não é verdade? Versículo 13. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Isso é fantástico. Porque agora a gente começa a ter uma percepção de quem Deus é. Davi fez o que fez, ele reconhece o pecado diante de Deus. Ele não tenta justificar igual Saul. Lembra? Toda vez que Saul era questionado, era confrontado, ele tinha uma justificativa. Davi chegou num ponto e falou, eu vou falar o quê? Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Gente, isso é o Evangelho. É a gente confessar os nossos pecados e o Senhor nos perdoa. A gente acabou de falar, Deus não faz coisas grandiosas na nossa vida por meio do nosso merecimento.
E da mesma forma, Deus, Ele nos dá o perdão sem o nosso merecimento. Nós estamos falando aqui de um assassinato, de um adultério. Mas Deus perdoa, mas obviamente as consequências elas permanecem. Versículo 14. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. O Senhor fez adoecer o filho da mulher de Urias dera a Davi. A criança vai morrer por causa do pecado de Davi. Só um esclarecimento que eu acho que é importante aqui. Ontem nós vimos que o desprezo de Mical em relação a Deus teve como consequência a esterilidade de Mical. Ela não podia ter filhos, ela nunca teve filhos. E agora nós estamos vendo o pecado de Davi, isso está causando a morte de um bebê. A gente tem que tomar cuidado que às vezes a gente faz a relação direta. Né? Então, se eu tenho problema de esterilidade é porque eu pequei, ou se eu perdi uma criança é porque eu pequei. Isso não é verdade. Isso aqui são julgamentos específicos que Deus faz diante de duas situações. A gente vive num mundo caído pelo pecado. A natureza foi contaminada e foi pervertida por causa do pecado. A esterilidade, a morte de crianças, ela faz parte do mundo afetado pelo pecado, mas graças a Deus pela restauração em Cristo Jesus. E lembra, se nós recebêssemos o que nós realmente merecemos, todos nós estaremos no inferno. Ok? Então tudo que a gente não recebe, que não é o inferno, é graça de Deus. Versículo 16. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. Davi se humilha diante de Deus. Ele jejua, ele fica jogado ali no chão, clamando pela vida da criança. Versículo 18. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhes que a criança estava morta. E comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou a roupa, depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, tu levantas e comes? E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Davi se humilha diante de Deus, ele clama a Deus, ele faz a oração. Mas nem sempre Deus vai fazer aquilo que nós queremos. Ele manteve a sua condenação e o bebê morreu. Depois que o bebê morreu, Davi aceita. E aí, então ele segue a vida entendendo a consequência do seu pecado. Queridos, às vezes as pessoas perguntam: Ricardo, mas como é que Deus permite inocentes morrer? Não, só nessa história, Urias, os oficiais e agora um bebê. Por causa do pecado de um homem. Que Deus é esse que permite essas coisas? A gente tem esse tipo de visão quando a gente tem uma visão para essa vida somente, não é verdade? Poxa, um bebê morreu, não teve nem tempo de ter uma vida. Mas lembra, queridos, nós temos que ter uma perspectiva eterna. Como Salomão diz, né, um olhar acima do sol. E qualquer pessoa que crê em Cristo Jesus, qualquer pessoa que crê em Deus, no contexto aqui do Antigo Testamento, é salvo. E Urias, né, por ser um homem justo, provavelmente era um homem que cria em Deus, ele morreu e foi para um lugar muito melhor, não é verdade? Então não é algo ruim quando Deus permite essas coisas, quando a gente tem a eternidade que a gente recebe de Deus. Então, sempre olharmos para essas situações onde inocentes morrem na perspectiva da eternidade. Aquilo que Deus faz aqui nessa vida é sempre dentro de um plano
maior. E hoje mesmo nós estamos sendo edificados e aprendendo com esse plano. Mas sabe o que é surpreendente para mim nesse texto? Porque até aqui a gente conhece bem a história, tudo está dentro da lógica. Faz sentido. Pecou, vai sofrer. Mas olha como que termina o texto. Versículo 24. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino deveria chamar-se Gedidias. Deus acabou de matar um menino, o filho de Davi com Batseba. Depois de um tempo, Batseba engravida mais uma vez de Davi. Quem é? Salomão. Quem é Salomão? O famoso Salomão. O homem que Deus usou e usa até hoje, né, pelos seus escritos, pela sua vida, pela sua sabedoria. E o texto diz que o Senhor o amou. Olha como muda a cena, né, do julgamento, da ira de Deus para a graça de Deus. Salomão vai ser o próximo rei, e Salomão vai fazer parte da linhagem de Davi, do Messias. Olha como a graça de Deus começa a dar vida onde só havia morte. Outra coisa que acontece, versículo 26. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Então mandou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista. Senão, eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir, tirou a coroa da cabeça de Milcom, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas. E ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele levou uma grande quantidade de bens da cidade. E levou também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Entendeu o que aconteceu aqui? Onde Davi deveria estar no começo da história? Lá em Rabá. Mas ele estava em casa. Fez toda a lambança. Provocou a morte de várias pessoas. E agora então Joabe falou: Davi, estou prestes a ter vitória sobre Rabá. Se eu fizer isso, a fama vai ser minha. Vem você aqui e termina o serviço. Ele vai, tem vitória sobre os amonitas, recebe uma série de bens do despojo. Um homem que havia acabado de assassinar um outro homem e cometer adultério. Gente, Deus é assim. O nosso pecado gera a morte, mas a graça de Deus gera a vida. O nosso pecado sempre vai gerar morte. O nosso pecado nos afastou de Deus. O nosso pecado nos condenou à morte eterna. O nosso pecado fez com que Cristo Jesus fosse morto na cruz em nosso lugar. Mas olha a graça de Deus. Nós não somos melhores que Davi. O nosso pecado é tão ofensivo contra Deus como é o assassinato e o adultério. Nossa vida, as nossas atitudes sempre geram morte. Mas graças a Deus pela sua graça, que gera vida em nós através de Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus. Por isso devemos louvá-lo e adorá-lo para todo sempre. Vamos orar? Deus, nós te adoramos nessa noite, porque apesar do nosso pecado, Deus, gerar morte, destruição, sofrimento para nós mesmos, para as pessoas à nossa volta, para os nossos irmãos em Cristo, nós te adoramos porque a graça do Senhor manifestada em Cristo Jesus nos dá vida. O Senhor não nos trata conforme as nossas iniquidades, mas o Senhor nos trata conforme a tua graça e a tua misericórdia. Por isso, Deus, que essa verdade nos humilhe, primeiro nos fazendo reconhecer quem nós somos, e que essa verdade nos faça adorar ao Senhor, a glorificar o Senhor, reconhecendo quem o Senhor é. Tudo o que nós temos do Senhor
é por causa do Senhor, é por causa de quem o Senhor é. Por isso toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, toda a adoração, todo o louvor seja somente a Ti, para todo sempre. Em Cristo Jesus. Amém.